Hoje a gente vai falar dos analgésicos, e para falar de analgésico, é claro que a gente precisa falar um pouquinho de dor, né? Bom, segundo a Associação Internacional de Estudos para a Dor, a dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável, que se associa a uma lesão efetiva ou potencial dos tecidos, descritas em termos de tal lesão. Porém, ela sempre vai ser subjetiva. E o fato da dor ser subjetivo é muito importante para a gente, principalmente quando a gente estiver considerando opções terapêuticas. Outra consideração importante sobre dor é que é uma das coisas que a gente aprende mais cedo na vida. Por quê? Se vocês imaginarem um bebezinho que está aprendendo a engatinhar, aprendendo a sentar, a primeira vez que ele levar um tombo, ele já vai aprender o que é dor. E quem tiver um bebezinho em casa pode começar a prestar atenção. A forma como ele cai vai fazendo com que ele aprenda a proteger as áreas que são mais sensíveis à dor. O bebezinho que está engateando, a primeira vez que ele cai com a carinha no chão, da próxima vez ele aprende a levantar o pescocinho para não bater com o rostinho no chão, porque é uma área mais sensível, tá? Sem dúvida é uma sensação numa parte ou em várias partes do corpo, sempre desconfortável e sempre com critérios emocionais. Praticamente, a gente pode dizer que todo mundo já sentiu algum tipo de dor na vida. A única exceção à capacidade de sentir dor são aqueles indivíduos que são portadores daquela síndrome rara, em que o indivíduo não sente dor. Eu acredito, a gente sempre fala um pouquinho dessa síndrome nas aulas de habilidades 1. E eu acredito que todos vocês já tenham me ouvido falar ou tenham visto reportagens que tratam dessas pessoas. São pessoas que são incapazes de sentir dor e são pessoas que, por essa incapacidade de sentir dor, elas acabam sendo mais vulneráveis. Por quê? Porque a dor, apesar da gente achar desagradável, a dor é um mecanismo de defesa. Então, imagine uma panela quente no fogo. Se você colocou a mão naquela panela, você vai tirar. Quem não tem essa capacidade de sentir dor vai segurar a panela e vai sofrer as queimaduras em grau bastante severo. Então, apesar de desconfortável, a dor, ela configura um mecanismo de defesa. Tanto que essas pessoas que têm essa síndrome, elas acabam tendo uma expectativa de vida bem mais curta do que nós que sentimos dor. Do ponto de vista de epidemiologia, o que a gente sabe sobre a dor? A gente sabe que pelo menos 30% da população mundial sofre com algum tipo de dor crônica. A gente sabe que 70% dos pacientes que têm câncer têm na dor o principal sintoma. 50% dos pacientes em tratamento para câncer vão referir dor. E 100% de pacientes oncológicos, eles sofrerão algum tipo de dor, seja pelo curso da doença, seja pelos procedimentos que ele vai ter que fazer de diagnóstico ou de tratamento. De um modo geral, aquilo que a gente já falou, a gente pode considerar que todo ser humano um dia já sofreu ou vai sofrer alguma dor, à exceção daqueles que possuem aquela síndrome, que felizmente é rara. Como eu já tinha dito, a dor ela é subjetiva, então eu não tenho um exame que eu possa aplicar no meu paciente e caracterizar, quantificar, comprovar que ele sente dor. Hoje o que a gente tem para tentar padronizar a forma como eu vou registrar em prontuário, a forma como eu vou descrever a dor do meu paciente é usar as escalas de dor. Então vejam, eu coloquei aqui duas escalas, eu coloquei a escala tradicional do adulto, e o adulto você vai questionar o seu paciente, vai pedir para ele classificar a dor que ele está sentindo naquele momento, onde 0 é ele sem dor e 10 é a dor mais forte que ele já sentiu na vida. E ele vai numerar, e para aqueles pacientes que têm alguma dificuldade cognitiva, você pode aplicar a escala com as carinhas. Essas carinhas também, principalmente essas de baixo, e que está usando cebolinha, elas são muito utilizadas para criança.
para facilitar quando você precisa aplicar a escala de dor para o paciente pediátrico. Então, a escala de dor, ela já tem essa vertente da parapediatria para tornar mais fácil que o paciente faça essa tradução para a gente. Mas essa é uma tradução totalmente subjetiva, né? Duas pessoas podem ser expostas ao mesmo estímulo doloroso, eu posso classificar como 4, a outra pessoa pode classificar como 2, como 7, então vai ter uma carga de subjetividade muito grande. Jamais eu vou ter como dizer quem é que está com a dor mais real. Bom, como funciona? Quais são as vias nociceptivas da dor? O que acontece para que a dor ocorra? Então, eu tenho um estímulo lesivo, por exemplo, eu machuquei o dedo na porta. Então, eu vou ter fibras nervosas, fibras lentas, que vão transferir esse estímulo, vão causar despolarização neuronal e vão causar dor. Nesse processo, vejam que é uma cadeia bem complexa. Quando há uma despolarização neuronal, há a formação de óxido nítrico e esse óxido nítrico leva a mais despolarização neuronal e mais dor. Esse indivíduo também ele vai liberar mediadores químicos da inflamação. Essa liberação de mediadores químicos da inflamação também são estímulo positivo para estimular a atividade das fibras nervosas, despolarizar neurônio e causar dor. Nesse processo de inflamação, eu tenho a produção de substâncias, como, por exemplo, fator de necrose tumoral, que também leva à atividade nas fibras nervosas e despolarização neuronal e, mais uma vez, dor. Vejam que esse gráfico ele também já traz um pouco de algumas substâncias que podem estar relacionadas com o controle da dor. Aqui eu tenho as encefalinas, as endorfinas naturais, que são agentes que a gente está produzindo, que têm a capacidade de interferir na despolarização neuronal e, por isso, diminuir o estímulo da dor. Da mesma forma, qualquer estímulo a nível de receptores GABAérgico, por serem receptores inibitórios, eles diminuem o estímulo nessa despolarização neuronal. Não configura efeito analgésico, mas configura uma espécie de inibição no excesso de sensibilidade à dor, vamos assim dizer, na interpretação subjetiva. Vejam onde agem os anestésicos locais, eles vão agir alterando a despolarização neuronal, alterando o estímulo a nível de bomba de sódio, potássio e automaticamente diminuindo a ação da dor. O mesmo vale para os opioides, eles têm uma ação que agem diminuindo a despolarização neuronal, embora a ação dos opioides ela ainda guarda um certo, não é completamente esclarecido. Então, esse é um mecanismo fisiopatológico simples da dor, tá? Então, mais uma vez, o que vai acontecer com essa percepção de dor? Tem lesão, tem sinal lesivo, tem interação e liberação de substâncias pró-inflamatórias. Esse sinal nociceptivo vai ser enviado para a medula espinhal e vai ser interpretada como dor, e muitas vezes esse é um processo que se retroalimenta. Então, o resultado, quanto mais eu tenho essa produção de substâncias pró-inflamatórias, mais lesão tecidual eu posso ter naquele ambiente, semana passada, de inflamação, e mais lesão tecidual pode ser produzida. Então, essa configura a fisiopatologia da dor, né? Ela, além desse estímulo que leva a aferentes nociceptivos primários, a modulação dessa dor e a percepção dessa dor, então, em qualquer uma dessas esferas eu posso ter fármacos que podem agir e otimizar a vida do meu paciente. Vejam que eu tenho uma transdução de um sinal
que é causador de dor. Esse sinal ele é transmitido, ele vai ser modulado a nível do trato espinotalâmico e ele vai ser perceptível, é quando eu percebo e eu tomo conhecimento daquela dor a nível de córtex, sistema nervoso central. Então, a dor, ela tem esse processo complexo e em qualquer uma dessas etapas, transdução, transmissão, modulação e percepção, eu posso agir otimizando o efeito do meu analgésico. Vejam onde agem os anestésicos locais e os próprios AINES, onde agem os opioides alfa-agonistas, onde agem os opioides sistêmicos. Então, eu tenho uma gama grande de possibilidade de intervenção no processo de controle da dor do meu paciente. E esse processo, ele também me permite, associado a eu entender essa fisiopatologia, entender a causa da dor, avaliar a percepção que o paciente tem da dor através das escalas, me ajuda a escolher o melhor tratamento para ele. Então, hoje, o que é importante para me tratar a dor? Primeiro, eu tenho que avaliar o paciente, caracterizar e quantificar a dor. É uma etapa muito subjetiva. Então, por exemplo, a gente sabe que tem pesquisas que aquele paciente mais ansioso, aquele paciente mais deprimido, ele tem uma percepção diferenciada da dor, ele tende a sentir dores que têm uma escala mais alta do que os pacientes que não têm esse estado emocional. O meu plano terapêutico, houve uma época em que se imaginava sempre que a estratégia para a dor sempre eram medicamentos, sobretudo analgésicos. E aí, se a gente pensar em analgésico, nos remete aos analgésicos mais antigos da história da humanidade, que são os opioides. Mas hoje, o plano terapêutico para a dor, ele é bem diferente. Ele inclui não só o medicamento, mas ele inclui fisioterapia, ele inclui acupuntura, ele inclui mudança no estilo de vida e ele inclui, inclusive, psicoterapia. Se a gente voltar para esse processo aqui e para essa outra imagenzinha aqui, a gente vai perceber porque, por exemplo, que a acupuntura tem seu fator de importância. A gente sabe que a acupuntura, ela modula a produção de encefalinas, de endorfinas orgânicas. Então, ela tem um potencial diferente de ação e é um potencial essencialmente fisiológico para otimizar o tratamento da dor do meu paciente. A gente sabe, por exemplo, que a fisioterapia, ela tende a diminuir o estímulo lesivo, diminuir uma contratura muscular, diminuir o impacto de uma lesão, ou seja, ela vai agir reduzindo o estímulo. A gente sabe que eu posso ter medicamentos que podem otimizar a percepção que o paciente tem dessa dor, a modulação e a transmissão. Então, eu tenho uma quantidade de etapas, de artifícios, de argumentos para tratar a dor do paciente. Quando eu avaliei e elaborei meu plano terapêutico e eu faço a opção por incluir nesse plano um plano farmacológico, o objetivo principal, mesmo que eu use classes diferentes, é a analgesia. E aí eu tenho uma gama de medicamentos ampla que eu vou utilizar, que a gente vai discutir aqui hoje, e muitas vezes o que vai me levar a decidir entre a classe farmacológica A ou a classe B é a presença de efeitos colaterais, dentre vários outros efeitos. Nessa figura que está aqui para você é um reforço às figuras que a gente viu antes, né? A transmissão, a origem da dor, a nocicepção a nível de medular e depois a transmissão para percepção a nível central, a nível de tálamo. Veja que nesse processo, reforçando de novo a importância de vias diferentes de tratamento para o meu paciente, tá? Por quê? Porque eu tenho um trajeto amplo e eu tenho uma produção de diversas substâncias que podem ser utilizadas como esquema terapêutico.
O pai da medicina, Hipócrates, ele já definia que tratar a dor era uma obra divina, ou seja, reforçando o quanto a humanidade sofre, tem sofrido com a dor e o grau de importância que a gente dá para esse sintoma. Lembrando mais uma vez que em pronto-socorro, em consultas médicas, na vida profissional de vocês, vocês vão perceber que a queixa mais comum para qualquer médico, da grande maioria das especialidades, é dor. Beleza, então eu tenho e eu vou lançar mão de opções farmacológicas. O que eu tenho? Eu tenho os analgésicos opioides, e aí eu tenho codeína, tramadol e propoxifeno, que são os analgésicos fracos, e eu tenho os analgésicos fortes, morfina, oximorfina, metadona, fentanil. Eu tenho os analgésicos comuns, de pirona e paracetamol. Eu tenho os AINES, que a gente viu na aula passada, reforçando que aquilo que a gente discutiu, se eu quero só tratar a dor, frente aos efeitos adversos dos AINES, não justifica usar AINES só como função analgésica, mas ele vai aparecer em todo e qualquer livro, até pelaquela escalazinha que a gente viu da fisiopatologia da dor. O que recentemente entrou na lista de fármacos disponíveis para tratar a dor? Os antidepressivos e os anticonvulsivantes. E claro que os corticoides sempre estiveram presentes nessa lista, porque como vocês viram na aula passada sobre corticoterapia, vocês viram o poder anti-inflamatório gigantesco que ele tem. A OMS, ela sempre tentou trabalhar com escalas para nortear a escolha que o profissional vai ter quanto ao analgésico que ele vai aplicar. Então, essa é a escala original da OMS. Então, o que ela me diz? Ela me diz que se eu tenho um indivíduo no degrau do nível médio, leve, degrau 1, eu vou usar um AINE e eu vou usar um paracetamol e vou usar os adjuvantes, acupuntura, fisioterapia, psicoterapia. Se eu tenho uma dor moderada, eu vou partir para os opioides fracos, eu vou usar um AINE e eu vou manter os agentes adjuvantes. Se eu tenho uma dor intensa, eu lanço mão dos opioides fortes e em qualquer escala de dor, eu mantenho os agentes adjuvantes. Só que essa escala da OMS, ela sofreu uma modificação. Por quê? Porque a humanidade ela está cada vez mais exigente. E hoje, com a evolução da medicina, o paciente ele não aceita mais tratamentos meia boca para tratar a dor. Então, ele insiste, ele pede, e hoje, com a própria evolução, com o próprio desenvolvimento, com o espaço que a medicina da dor ganhou dentro dos protocolos de controle, principalmente de dor oncológica e de dor crônica, a OMS ela tem uma escala atualizada, uma escala modificada, na verdade, que traz uma outra leitura desse formato. Então, eu teria os analgésicos simples e os AINES para dor leve, degrau 1. Eu teria na dor moderada os opioides fracos, os analgésicos e os AINES, sempre com a possibilidade de eu intercalar esses agentes. Eu tenho na dor intensa os opioides fracos, sempre observem que analgésicos e AINES estão em todos os degraus, assim como as drogas adjuvantes e o tratamento adjuvante. E eu tenho um novo degrau, o degrau 4, para dor refratária e de farmacoterapia severa. O que eu vou ter? Vou ter procedimentos intervencionistas, vocês já devem ter ouvido falar naquelas bombinhas de infusão contínua de opioide, associada a opioides fortes e analgésico. Nesses procedimentos intervencionistas, às vezes, principalmente em pacientes oncológicos terminais, eu posso decidir como se eu desconectasse determinadas cadeias de transmissão do impulso nervoso, com o intuito, isso, claro, para pacientes que têm uma sobrevida mais curta, com o intuito de evitar que aquela cadeia do estímulo doloroso, ela se propague, tá?
Então, vamos falar um pouquinho desses agentes. Vamos começar com quem inaugurou a farmacoterapia para analgesia, que foram os opioides. Primeira coisa que a gente tem que discutir quando a gente fala de opioides é sobre a sua classificação. Do ponto de vista químico, eles são moléculas pequenas, mas eles são moléculas que qualquer pequena alteraçãozinha faz com que eles sofram mudanças extremamente radicais. Mudanças essas que o transformam de agonista em antagonista, ou de agonista para um antagonista misto. Então, eles são moléculas que sofrem pequenas alterações, só fazem com que eles se transformem muito. Por exemplo, se eu fizer uma acetilação dos dois grupos hidroxila da morfina, eu transformo a morfina em heroína. Então, eu vou fazendo modificações nos radicais e conseguindo alterações muito importantes nessa funcionalidade, nessa molécula que eu estou trabalhando. Para alguns autores, vocês vão encontrar o analgésico opioide sendo referido como analgésico narcótico. Esse termo para farmacologia, ele para os farmacologistas, ele é inadequado. Por quê? Porque se você usar a dose adequada do analgésico opioide para o seu paciente, não é para ele ficar torporoso, não é para ele ficar com esse estado de narcose. Então, é uma prerrogativa de que você está fazendo a dose adequada. É o seu paciente manter adequadas as faculdades mentais dele, tá? Quanto à absorção, o que a gente precisa entender desses opioides? A absorção dele é variável e possível nas mais diversas vias. E é muito difícil a gente prever a dose oral desses agentes. Como assim é difícil prever dose oral? Vou explicar melhor. Em teoria, quando eu estou tratando de analgesia com opioides, eu não tenho dose máxima. O que acontece? Existe a prerrogativa de que você sempre vai trabalhar com o seu paciente na menor dose. Então, você vai, claro que nas bulas vai ter lá a orientação de menor dose. Mas você também vai ser balizado, porque as pessoas são diferentes e têm sensibilidades diferentes, pelas reações que o seu paciente sentiu. Então, ele ficou com sinais de narcose, você está com uma dose muito alta. Então, o opioide para analgesia tem que ser sempre aquela menor dose capaz de exercer efeito. Quando é um paciente com dor oncológica, com dor progressiva, o que vai acontecer? À medida que esse paciente evolui, que o câncer dele agrava, por exemplo, você vai poder ir aumentando a dose desse paciente. Por isso que a gente diz que não existe dose máxima. A dose você vai tateando. Como é que o que você não pode fazer vamos imaginar, vou chutar um valor qualquer de dose. Vamos imaginar um paciente meu, ele está usando morfina, ele está usando 100 miligramas dia. Eu não posso, esse é o paciente A. Aí o meu paciente B, ele tem a mesma neoplasia do A, e como eu sei que o A começou com 10, ele está em 100, eu vou logo dar 100 para o paciente B, porque é o que realmente passa a dor, negativo. Se você começa com dose muito alta, você pode ter um excesso de efeito adverso, ou você pode ter até manifestações de overdose. Outra característica importante de farmacocinética desses fármacos é que eles têm uma flexibilidade de vias de administração muito grande. O fentanil, por exemplo, ele admite inclusive a absorção transdérmica. Outra coisa que eu tenho que saber é que alguns compostos sofrem extensa metabolização de primeira passagem. E essa metabolização, quando a gente estiver tratando individualmente desses agentes, ela pode ser extremamente importante porque eles são prodrogas, tá? Então, vamos ver outras características farmacológicas comuns a essa classe. Eles têm ligação plasmática, as proteínas plasmáticas, que é variável. Então, não é uma regra geral como a gente viu nos AINES. O que os AINES a gente percebeu nos AINES? Todos os AINES têm boa ligação à proteína plasmática. Aqui nos analgésicos, não, essa regra não funciona. Então, vai variar de agente para agente, tá?
Eles têm muita afinidade por órgãos bem perfundidos, então eles chegam rápido em tudo que tem boa perfusão. Músculos e gorduras podem funcionar como reservatório. À exceção da heroína e da codeína, eles se concentram baixamente no cérebro, mas eles atravessam barreira placentária. Isso é muito importante. Analgésico opioide, ele tem contraindicação formal para analgesia de parto. Infelizmente, nem todo protocolo, nem toda maternidade segue essa regra. Eles têm um risco de causar depressão respiratória severa do recém-nascido e já existe uma síndrome chamada de síndrome de intoxicação por opioides do recém-nascido, onde aquele recém-nascido que foi intoxicado com esse opioide, que absorveu esse opioide, ele sofre um dano neurológico com prejuízo na motricidade e na cognição. Tem até um neurologista em São Paulo que ele acompanha crianças com essa síndrome. Eu conheço algumas crianças que têm essa síndrome. Então, são crianças que têm déficit cognitivo e déficit motor, tá? Então, elas têm contraindicação por intoxicação aos opioides. Os metabólitos são polares, com eliminação, consequentemente, renal. Muitas dessas drogas têm metabólitos muito mais ativos do que os seus compostos de origem. A morfina, ela é uma caixinha de surpresa. E a gente vai já falar especificamente dessa caixinha de surpresa. E dentro dessa caixinha de surpresa para a morfina está a informação que, apesar dela ser muito antiga, ainda se questiona muito. Acredita-se que a morfina ela tem uma infinidade enorme de metabólitos ativos. Porque, por exemplo, em algumas pesquisas, quando você vai ver, eu tenho outros opioides que são muito mais in vitro, potentes do que a morfina, mas quando você faz ensaios clínicos, você pega o grupo A, são pacientes que vão usar morfina. O grupo B são pacientes que vão usar esse outro opioide mais potente. O grupo A sempre refere melhora da dor muito mais pronunciada do que o grupo B. Embora o grupo B esteja utilizando drogas, em teoria, bem mais potentes. Então, a morfina ela tem essas características e por mais que ela seja antiga, ela tem vários mistérios para a gente. A meperidina ela tem os metabólitos dela, a normeperidina, ela pode causar crise convulsiva. Então, a meperidina ela é contraindicada em pacientes que têm doença neurológica, contraindicada em pacientes renais, por quê? Porque vai ser mais fácil acumular a normeperidina e essa normeperidina causar lesão no sistema nervoso central e contraindicada para os extremos etários que já tem esse processo de metabolização comprometido. O bebezinho, a criança, o sistema de metabolização não está 100% desenvolvido e o idoso ele já tem aquele desgaste, tá? E a excreção da maioria desses agentes é feita, o único indivíduo que tem uma excreção pela bile é uma excreção, uma fração muito pequena. A maior parte da excreção dos opioides se dá por via renal. Vamos falar um pouquinho da farmacodinâmica e é aí que eles estão cheios de surpresinhas, tá? Eles vão se ligar seletivamente em vários locais do corpo para exercer seu efeito farmacológico. Eu tenho receptores para opioides praticamente no corpo inteiro. Então, eles vão se ligar nos nociceptores álgicos cerebrais, e são o primeiro sítio de ação, por isso que naquela imagem a morfina aparecia lá no sistema nervoso central. Mas as pesquisas já mostram que a dor associada à inflamação também é suscetível ao recém-descoberto efeito periférico dos opioides. Eles têm uma capacidade de ação que é muito variável, como agonista, antagonista ou misto. Então, eles têm ação muito e efeito muito diversificado. Detalhe, mas o que é um antagonista opioide? É um agente que corta o efeito do agonista? Não. O antagonista opioide,
ele antagoniza alguns efeitos, mas ele não consegue fazer isso com o efeito analgésico. Então, o antagonista é muito útil quando você tem, por exemplo, um paciente oncológico que você foi aumentando a dose de morfina dele e ele está constipado, como efeito colateral da morfina. Então, você dá um antagonista, porque você dando o antagonista, você antagoniza os efeitos adversos, como, por exemplo, a constipação, mas mantém o efeito analgésico. Receptores. Quem são os receptores opioides? Nós temos o receptor Mi, ou como alguns autores chamam, receptor Mu, os receptores delta. Esses receptores, eles estão relacionados à euforia, à depressão respiratória, à analgesia e à dependência. E vejam, esses são receptores muito importantes, talvez os receptores mais importantes. Os americanos têm tentado veementemente descobrir uma droga que seja seletiva para receptores Mi no quesito analgesia, mas que não tenha esse efeito de dependência, de euforia. Por quê? Porque a gente sabe que nos Estados Unidos tem um índice muito alto de overdose, de dependência a esses agentes. Então, eles têm tentado muito. Eles até desenvolveram um protótipo de uma droga com essa capacidade, mas é uma molécula muito grande. Então, eles não conseguiram reduzir a molécula e ela ainda está ineficaz. Nós temos também os receptores kappa, que promove analgesia a nível de espinhal, e nós temos os receptores sigmas, que estão relacionados a efeitos disfóricos, alucinógeno e a estimulação cardíaca. Então, vejam que talvez a gente possa fazer uma analogia de que como eles têm capacidade de gerar analgesia em receptores diferentes, presentes em diferentes locais, talvez por isso eles sejam agentes de potência tão importante, tá? Bom, mais detalhes, mais algumas considerações importantes sobre esses receptores. Apenas os receptores Mi, delta e kappa têm importância clínica. É lógico que receptores sigmas não nos interessam, eles não vão trazer nada que seja adequado para o nosso paciente. Ninguém quer paciente disfórico, ninguém quer paciente alucinando e muito menos tendo estímulo cardíaco. A morfina e os agonistas opioides atuam praticamente nos receptores Mi, então são os receptores mais importantes. Sempre que você estiver usando a morfina, o que as pesquisas mostram? Que ela altera a expressão de receptores para dopamina, para o GABA e receptores adrenérgicos alfa-2. Então, isso é outra descoberta que tem levantado a hipótese da importância que a morfina tem dentro do controle de analgesia, que supera até as substâncias mais potentes. Uma dose única de morfina reduz a expressão gênica da sua função metabólica, então por isso que vai acontecendo também a tolerância. Doses crescentes de morfina causam indução gênica, que altera conexões sinápticas, mais um fator que nos leva a entender a tolerância. O aumento dos opioides no organismo reduz a dor e altera o humor. A gente, principalmente quando você faz em alguns pacientes suscetíveis, algumas pesquisas têm mostrado que a presença da morfina libera uma quantidade muito grande de dopamina no sistema límbico. E para essas pessoas vai se tornar mais fácil a dependência. Claro que não são todas as pessoas que têm essas respostas. Como identificar essas pessoas é um mistério, porque algumas pessoas nunca vão ter sensação de prazer com a morfina. A morfina, às vezes, e aí eu tenho um relato de pacientes, ela tem uma sensação extremamente desagradável de liberação de histamina. Então, algumas pessoas tomam a morfina e automaticamente vão ter a sensação de que o corpo foi invadido por formiga. Vão sentir um estímulo no centro do vômito muito grande, então vão ter muita náusea, vão ter muito estímulo para vômito. Essas pessoas jamais vão ter essa euforia, essa sensação de prazer. Por que as pessoas reagem diferente?
é mais um dos mistérios da caixinha de surpresa da morfina. E aquilo que a gente falou anteriormente, se você tiver com a dose adequada para o seu paciente, ele não tem sinal de narcose, está mantido tato, visão, audição e intelecto. Ele começou a perder isso, ele começou a ficar torporoso, com narcose, você pesou a mão e a dose não é adequada para ele, tá? Essa figura eu acho ela bem legal, ela faz um resumo de um dos mecanismos de ação dos opioides, e aí vocês vão poder acompanhar, vocês já perceberam, eu adoro essas figuras, porque elas, eu sou adepta da neurociência, que defende que as imagens, elas fixam muito mais o conhecimento, né? E uma das teorias é que os opioides, eles hiperpolarizam a célula, e assim elas inibem que os neurônios pós-sinápticos fiquem transmitindo a informação de dor. Então, é uma das teorias que é defendida sobre os opioides, tá? O que mais a gente tem sobre as ações dos opioides? Que eles agem a nível de tronco cerebral, inibem neurônios que controlam a respiração e que é isso que leva à overdose. O paciente em overdose por um opioide, ele morre por alteração do padrão respiratório, ele morre por parada respiratória. No intestino, a presença de alguns receptores acaba fazendo com que os músculos do trato digestivo sofram alteração na sua função e o paciente tenha constipação, tá? Aqui a gente tem um pouco sobre como é que eu vou selecionar o meu agente opioide. A seleção, ela sempre vai ser feita pensando naquela escalazinha, naqueles degraus da OMS. É sempre com o tipo, a característica da dor, tá? A partir daí, eu não só escolho o agente como um intervalo de dose. Então, doses muito agudas, elas pedem medicamentos que tenham posologia mais próxima. 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas. Medicamentos para dor de posologia a cada 24 horas, eles não costumam ter uma eficácia tão grande, tá? Então, se a gente pensar em opioide, a opção que eu vou ter vai ser ou um agonista forte ou um agonista fraco. Vamos falar um pouquinho de forma genérica e depois individualizada desses agentes. Então, os agonistas fortes, padrão ouro, que a gente, representante absoluto da classe, a gente sabe que é a morfina. Que ela tem, a gente já comentou sobre os estudos que mostram a eficácia dela clinicamente parecer maior do que a de agentes até mais potente, e isso talvez por conta de metabólitos ativos. Mas eu tenho que lembrar sempre que ela pode levar à depressão respiratória. Eu tenho a hidromorfona e a oximorfona, elas têm meia-vida muito longa, elas têm menos efeitos adversos, mas se você fizer um ensaio clínico com pacientes tomando morfina e com pacientes tomando hidromorfona ou oximorfona, pacientes da morfina estão mais felizes. A oxicodona, ela tem uma maior concentração cerebral e é a que tem um efeito mais parecido com o da morfina. A meperidina é menos potente, tem uma meia-vida mais curta e tem aquele metabólitozinho, a normeperidina, que pode levar a convulsões, a lesões no sistema nervoso central. A meperidina, ela tem uma outra característica interessante, tá? Em cólica biliar, ela é o único opioide que pode ser usada, na verdade. Os outros opioides, eles vão dar muito espasmo no esfíncter de Oddi e automaticamente o paciente pode sentir mais dor pela contração desse esfíncter, tá? Os outros opioides causam muito retenção urinária no paciente, principalmente doente de próstata, e pode estar associado também a infarto da parede inferior, tá? A meperidina não tem essas características, ela tem um melhor respaldo nesses pacientes. No entanto, eu tenho que observar se o paciente tem insuficiência renal ou se ele é um extremo etário, tá? Outros agonistas fortes, a fentanila e a sulfetinila, eles são lipofílicos, têm curta latência e meia vida. A fentanila, ela tem o fentanil ou fentanila, ela tem
uma importância grande porque ela aceita a via transdérmica, e eles são muito mais usados na anestesia ou na UTI do que no analgesia geral. E a metadona, ela tem um uso complexo. Ela é usada em pacientes que têm dependência à heroína, em paciente que tem dor crônica, mas aí eu tenho que ter muito cuidado, eu tenho que usar só em pacientes selecionados, sobretudo em pacientes com neoplasia que estejam em cuidados paliativos, tá? Ela é 10 vezes mais potente do que a morfina. Relembrando no quadrinho amarelo que a potência não é o que vai fazer com que o seu paciente se refira um melhor controle da dor, tá? Todos os agentes você vai ter que titular a dose individualizadamente para o seu paciente, sempre lembrando que características de efeitos adversos e perda do estado de consciência é sinal de que você pesou a mão. E sempre que um agente perdeu o efeito, ou você não teve o efeito esperado por um agente, não quer dizer que outro agente opioide não possa ser capaz de substituí-lo. A gente trabalha muito com opioides, com o que a gente chama de rotação dos agentes. O que é isso? O paciente está muito tolerante à morfina, beleza, eu vou fazer a oxicodona. Agora ele já está tolerante à morfina, a oxicodona, eu volto para a morfina. E, em geral, os pacientes respondem bem. Tá? Agonistas moderados e fracos, eles têm efeito analgésico superior ao dos analgésicos não opioide. Eles têm um efeito analgésico local semelhante à lidocaína. Os efeitos adversos são comuns entre opioides fortes e fracos. Eles acreditam-se que eles têm uma capacidade de recaptar serotonina no núcleo da RAF na medula espinhal e norepinefrina nas vias descendentes inibitórias da dor, o que faz com que eles tenham potência maior do que outros agentes analgésicos comuns. Quando a gente pensa em codeína e propoxifeno, eles são agentes fracos, os mais fraquinhos, na verdade, e vocês vão encontrar muita apresentação deles associado com os analgésicos comuns. Por exemplo, o PACO é a associação de paracetamol com codeína. Então, é muito comum você ter a associação deles com outros agentes analgésicos simples. Vamos falar um pouquinho desses agentes, né, para a gente poder entender algumas das suas peculiaridades, tá? Então, a morfina, ela é o mais utilizado, principalmente no paciente oncológico, ele é padrão ouro. Teoricamente, não tem dose máxima, desde que você vá aumentando gradativamente. Todo mundo acredita que eles têm importantes metabólitos ativos. O tratamento com morfina altera os receptores para dopamina e GABA, como a gente já tinha falado, e existem muitas revisões sistemáticas que não diferenciam oxicodona, fentanil, hidromorfona, embora na prática, a grande maioria dos oncologistas refere que o paciente ele tem uma melhor resposta com morfina, tá? Codeína. Vejam como a codeína tem uma metabolização legal. A codeína ela é uma prodroga e, uma vez metabolizada, ela vai se tornar, um dos metabólitos dela é a morfina. Tá? Ela é metabolizada, vocês devem estar vendo aí no gráfico, pelo citocromo CYP2D6 em morfina, tá? E aí ela faz... Mas qual o problema desse processo de metabolização dele? Vocês veem que ela está sendo metabolizada por morfina, em norcodeína, em codeína 6-glucuronidase, e o que acontece com isso? Se ela é metabolizada em morfina, por que ela está caracterizada como fraca e por que ela precisando ser, inclusive, associada aos outros analgésicos? Porque essa metabolização, ela muitas vezes é errática na maioria dos pacientes. Tá? O que eu quero dizer com isso? A velocidade com que essa metabolização está ocorrendo, ela não é estável. Então, assim, ele metaboliza, mas ele metaboliza tão lentamente que essa morfina está em subdose. Então, ela não, na verdade, o efeito analgésico da codeína nem se dá
pelo fato dela ter a morfina como metabólito. Se dá, às vezes, talvez, mais pelos outros metabólitos. Então, ela acaba tendo esse viés de interpretação do efeito. Então, a codeína não vai ter um efeito homogêneo em todos os pacientes. Já existem estudos de farmacogenômica que apontam que 10% dos pacientes eles são metabolizadores lentos. Esses quase você não vai encontrar efeito da morfina ou da codeína, tá? Então, ele vai ter uma dissociação muito grande in vitro e in vivo, de modo que eu chego a ter 10% de pacientes que não vão ter benefícios com codeína, tá? Tramadol. O tramadol, ele também é prodroga, também é metabolizado pelo CYP2B6, que é um dos citocromos parte do P450. 10% também são metabolizadores lentos, mas o tramadol, ele é agonista Mi, ele também inibe a recaptação de serotonina e norepinefrina. Ele é muito útil na dor neuropática e dos agentes opioides é aquele que, teoricamente, tem um menor potencial de dependência. E vejam que o tramadol, ele não é metabolizado em morfina, tá? E existem poucos estudos que façam a comparação entre o efeito dele e o de outros agentes. Oxicodona. A oxicodona ele é um agente forte, ele vai ter uma importante ação nos receptores Mi, ele é metabolizado pelo fígado e tem metabólitos ativos. O efeito analgésico tem uma menor variabilidade individual, diferente da codeína, e ela é muito utilizada como droga de abuso, principalmente nos Estados Unidos. E aquilo a gente volta para aquela mesma informação. Os americanos já tentaram muito resolver esse problema. É tanto que a droga mais vendida lá hoje é a Oxycontin. A Oxycontin, ela vem num comprimido de liberação lenta. O que é um comprimido de liberação lenta? O fabricante ele dispõe uma membrana nesse comprimido. O veículo que transporta a substância ativa é como se ele colasse na substância ativa para que ela seja liberada lentamente. Então, nessa apresentação, ela não tem efeito adequado para as pessoas que querem usar como droga de abuso. Só que eu costumo brincar que a pessoa que quer se beneficiar de um agente de abuso, ele descobre estratégias que o prescritor nem para pensar. Eles são muito criativos. Então, o que os americanos começaram a fazer? Eles quebravam o comprimido, porque a substância que faz com que a liberação seja lenta é o invólucro do comprimido. Então, eles trituravam o comprimido, tiravam o invólucro e conseguiam um efeito para uso para fins de abuso, tá? É usada em associação com a naloxona para prevenir a constipação. E para muitos autores faltam muita evidência que justifique trocar morfina por oxicodona. E uma dessas evidências é o preço. A oxicodona é 5, 6, 7 vezes mais cara do que a morfina, tá? A última vez que eu olhei o preço para a aula, acho que faz 1 ano e meio, ela estava em torno de R$250 o frasco. Então, enquanto isso, a morfina era em torno de 30. Então, do ponto de vista de preço, não compensa, tá? Hidrocodona, quem assistiu House sabe, ele era dependente a ela é biotransformada no fígado em hidromorfona. Ela é biotransformada hepática e tem muita variabilidade individual do ponto de vista de eficácia e toxicidade. Muitas vezes ela vai aparecer associada, ela vai ser vendida associada ao paracetamol, não necessariamente por conta da potência, mas para inibir ideias de abuso, porque a gente sabe que o paracetamol, se você pesar a mão, ele tem uma toxicidade hepática importante. Hidromorfona é um agonista puro, agonista Mi, tá? Altamente lipofílico, mais do que a própria morfina, tem inclusive início de ação mais rápido, até 9 vezes mais potentes, tem muito mais efeito sedativo
e causa menos euforia do que a morfina. O índice de tolerância é maior, ele é menos constipante. O metabolismo hepático independe do citocromo P450. O metabólito excretado pelo rim é inativo, porém, ele pode levar a acúmulo de metabólito, apresentando também neurotoxicidade. Nesse gráficozinho, vocês conseguem ver a metabolização da grande maioria dessas substâncias. Olha a hidromorfona, ela é metabolizada só em 2 outras substâncias, né? E ela é uma droga que também não tem um preço muito barato e acaba não sendo tão difundida. Fentanil, principal uso, a gente já falou, que é na anestesia e nas UTIs, ele é 100% sintético, tem um início de ação muito rápido, com uma alta potência, também é lipofílico, e essa lipofilidade dele, que permite a administração nessa versão em patch, ou seja, como transdérmico, ele é o agente que mais aceita vias diferentes, intravenosa, subcutânea, intratecal, transdérmica, transmucosa, sublingual e, recentemente, a última que foi desenvolvida é a intranasal. No Brasil, ele não é o agente mais vendido. Uma caixinha com os adesivos, também na mesma época que eu chequei os preços, uma caixinha com 6 adesivos estava custando em torno de R$900, tá? Ele também é bastante abusado nos Estados Unidos, principalmente. E a metadona, que é um dos agentes mais potentes, ela não tem um uso convencional. Ela é alternativa, mas ela é alternativa para pacientes oncológicos em fase realmente terminal. Ela tem um isômero D, um antagonismo adicional aos receptores NMDA, que faz com que ela possa ter um efeito de analgesia não opioide e reverta a tolerância aos opioides. É por isso que ela é usada na desintoxicação da heroína. Ela tem a formulação líquida, ela tem longa duração e ela tem metabólitos inativos. Ela é adequada, ela não tem problema para pacientes com insuficiência renal. Qual é a grande desvantagem dela? Ela tem muita variabilidade individual, que faz com que seja bem mais difícil avaliar a dose, e o uso deve ser limitado por pessoas experientes. Por quê? Porque ela dá muito alucinação, ela pode dar crise convulsiva, ela pode dar euforia, ela pode dar disforia, ela é uma super incógnita, aquele indivíduo que vai ter uma resposta adequada e aquele que não vai ter. Ela causa um problema, ela destrói a longo prazo o tecido encefálico. Então, ela não é uma droga segura. Tanto que você só dá no paciente terminal se ele realmente estiver só em paliação e não tiver mais resposta a outros opioides, tá? Bom, existem alguns aspectos controversos com relação à progressão do câncer e os opioides, né? Existem algumas pesquisas que falam da possibilidade de uma angiogênese, de um crescimento tumoral e de metástase quando você estimula muito os receptores MI. Em modelo animal, isso acabou aparecendo. Então, haveria uma interferência negativa na expressão do receptor MI, que estaria relacionada a um pior prognóstico de neoplasias, né? Principalmente em neoplasias prostáticas. Isso é experimental, isso tem sido mostrado em animais, está em avaliação pré-clínica, então, assim, mas eu gosto de colocar assim para a gente ficar alerta do que pode acontecer e para chamar a atenção sobre, eu vou usar o termo versatilidade, que nem é o mais adequado, mas eu vou usar porque eu não estou conseguindo lembrar de nenhum outro, com relação a como os opioides são antigos e como eles nos trazem surpresa, apesar de ser uma das drogas que mais tempo tem de convivência com a humanidade, seja na prateleira de entorpecente, seja na prateleira farmacológica. Então, a gente tem que ficar esperto com isso aí. Isso aí é o desenho que os pesquisadores estão encontrando para justificar
esse estímulo que a morfina poderia ter do ponto de vista de metástase, de angiogênese, de implicação a nível de neoplasias, tá? Só a nível de curiosidade, claro que isso aqui ainda está em modelo essencialmente animal. Quais são as principais indicações dos opioides? Dor intensa, onde houve falha dos outros agentes. Na dor aguda e na dor pós-operatória, o principal agente é a morfina, mas pode ser usado, é padrão ouro, mas pode ser usado codeína, com paracetamol, oxicodona, e aí a experiência do profissional, ela vai contar muito. A via de administração, ela pode ser variável, eu posso administrar a morfina endovenoso, eu posso fazer ela epidural, que é uma escolha muito comum quando você tem cirurgias muito extensas, então às vezes você fica com uma bombazinha de infusão para fazer essa infusão epidural e fazer o controle mais adequado dessa dor pós-operatória. Lembrando que os opioides, principalmente os fortes, eles têm contraindicação para dor crônica, tá? A dor crônica não oncológica. Por quê? Porque a gente tem poucos estudos nesse emprego. Se não me falha a memória, a Bélgica ou é a Dinamarca? É a Dinamarca. É o país que mais usa para dor crônica não oncológica, mas os outros países temem esse uso, porque muitas vezes a dor crônica ela está associada a um estado emocional também prejudicado, e esse é um paciente que pode ter, segundo alguns estudos, uma tendência maior à dependência. Então, as principais indicações, dor crônica oncológica, e no paciente que tem câncer de pulmão, por motivos não necessariamente bem esclarecidos, a morfina ela melhora a dispneia. Então, paciente terminal, com câncer de pulmão, a morfina tem uma melhora importante na dispneia desse paciente, tá? O que é importante a gente frisar desses agentes opioides? Eles ainda são subprescritos. A maioria dos prescritores tem muito medo de causar dependência, de causar tolerância, de causar abstinência nos seus pacientes. Então, o que isso reflete na prática? Reflete que eu ainda tenho muito paciente oncológico que está morrendo sentindo dor, que poderia ter mais qualidade de vida e não está tendo. É preciso que a gente lembre que os estudos mostram que raramente o paciente que tem aquela dor aguda, ele vai ter dependência. É preciso que a gente lembre que um outro critério que pode ser usado para minimizar isso é a possibilidade de individualização da dose. Outro ponto, então, o que se tem na prática? Pouca evidência para guiar a prescrição e os médicos acabam se tornando muito receosos de usar medicamentos com tantos efeitos adversos, com tanto risco de dependência. O que a gente sabe também? A gente sabe que usar uma dose de ataque alta e fazer dose de manutenção menor é ótimo para o controle da dor. E que aquilo que a gente já falou antes, apareceu uma reação indesejável, apareceu náusea, apareceu vômito, apareceu constipação, para de aumentar a dose. Associa outra substância, faz rotação, né? Ou acrescenta um antagonista opioide se a opção de rotação não for viável. Outro ponto que a gente precisa entender para a prescrição é que idosos precisam de ajuste posológico, tá? E antes de substituir um agente fraco por um forte, alcance a dose máxima para o fraco. Exatamente para evitar esse receio de prescrição inadequada. Então, às vezes a pessoa tem tanto medo de prescrever que faz subdose e automaticamente não tem efeito, né? Então, na prática, o que a gente tem? A morfina praticamente não tem dose máxima. A codeína é recomendado que você pare quando você tiver até 90 miligramas a cada 4 horas. A oxicodona, 90 miligramas em 24 horas. Outro ponto também que é consenso, que dose repetida tem melhor efeito do que se você ficar usando uma dose a cada 24 horas. E eles permitem vias variáveis de administração. Então, alguma dificuldade, alguma impossibilidade de usar via oral, você não precisa deixar de usar no seu paciente, você pode escolher uma outra via de administração. Quanto a efeitos adversos,
ela é muito comum sensações desagradáveis em indivíduos rígidos. Então, boa parte de indivíduos que procurem, eu vou ter um barato aqui com essa morfina, ele pode ter muito efeito desagradável. Disforia, náusea, vômito, sedação. E detalhe, a náusea e vômito dessas substâncias é por estímulo central. Então, os antieméticos convencionais não surtem efeito. Então, vai ter que esperar realmente a droga ser metabolizada para essa náusea e esse vômito passar. O paciente pode ficar apático, pode ter prurido, pode ficar com dificuldade de raciocínio e de concentração. O prurido é aquilo que eu falei, é descrito como insuportável porque há uma grande liberação de histamina. A constipação é o maior limitador do uso crônico e é o que mais atrapalha a vida do paciente que precisa tomar cronicamente. Faz com que a gente precise fazer rotação de agentes ou acrescentar um antagonista. Tá? Por quê? Porque eles reduzem a motilidade e a contração de esfíncter em todo o trato gastrointestinal. A meperidina não tem esse efeito, mas a gente sabe que ela tem um metabólito que pode ser tóxico, né? O que mais que a gente precisa lembrar? Precisa lembrar da depressão respiratória, que é dose dependente, né? E além dele deprimir o centro respiratório, ele atrapalha as respostas reflexas. O centro respiratório ele fica débil em responder ao aumento de CO2. Então, a intoxicação, a característica básica é uma parada cardiorrespiratória. Tem que ter cuidado no paciente que tem DPOC grave por conta dessa inibição da resposta ao CO2 e o paciente obeso mórbido, ele pode fazer apneia fácil se ele estiver usando um opioide. Os antagonistas são importantes nesse caso, tá? Mas mesmo usando o antagonista em alguém com overdose, pode ser necessário instituir a ventilação mecânica até que o opioide esteja 100% metabolizado. Cuidado com recém-nascido, volto a lembrar, nada de usar opioide em recém-nascido. A liberação de histamina, que a gente já falou, que faz com que a morfina seja contraindicada em asmáticos. Fentanil vira uma alternativa, porque não libera histamina. E os efeitos cardiovasculares, eles, apesar de descrito pela literatura, eles são insignificantes, principalmente no paciente hemodinamicamente estável. Então, no máximo, o paciente vai ter uma certa grau de hipotensão postural, o que não contraindica o uso dos opioides. Grande questão, a gente tem que ficar atento à dependência. Em 2010, foram mais de 16 mil pessoas nos Estados Unidos que morreram por overdose. Os artistas morrem frequentemente por overdose. Nos Estados Unidos é onde a gente tem as estatísticas mais severas dessas substâncias. Foram 475 mil que precisaram de atendimento de emergência. O que os estudiosos dizem, eles animam o cérebro, ativando circuitos de recompensa para pedir o uso continuado. Então, ele tem uma ação, o sistema límbico é muito rico nesses receptores. Então, existe uma ativação, existe um aumento de dopamina e isso acaba levando à dependência e é um caminho sem volta, né? Interação medicamentosa, ela é relevante principalmente com outros depressores do sistema nervoso central, anestésicos gerais, álcool e hipnossedativos, e isso aumenta o risco de depressão respiratória e apneia, tá? Agora vamos falar um pouquinho dos analgésicos não opioides, esses que a gente tem em casa, que a gente usa quase que o tempo todo e que tem venda livre no Brasil. Nossos representantes principais são paracetamol e dipirona. Eles são os medicamentos mais usados no mundo. Em Teresina, eles são os mais usados na automedicação e a gente pode dizer que, independente da classe social, a venda é livre. Eles têm propriedades analgésicas e antitérmicos. O mecanismo de ação para ambos não é 100% esclarecido, mas guarda relação com inibição de COX. E alguns deles, vocês vão ver no livro de farmácia, que eles têm uma fraca atividade anti-inflamatória. Por quê? Porque agem na COX, mas essa atividade é irrelevante, não confere a eles
atividade clínica anti-inflamatória, por isso eles não são classificados como AINES, tá? A dipirona. A dipirona ela foi sintetizada pela primeira vez em 1920 na Alemanha, é do grupo das fenazonas. Elas inibem prostaglandinas via COX, o mecanismo é incerto, acredita-se que exista uma COX-3 cerebral e medula espinhal, que ela consegue inibir, por isso ela tem ação analgésica e não tem ação anti-inflamatória, porque ela é concentrada na COX-3. Ela também aumenta o limiar da dor no local, principalmente um local inflamado. Ela tem utilização restrita na maioria dos países. E aí, tem explicações diversas, então, em teoria, ela não é permitida no Canadá, não é permitida, praticamente ela não é permitida na América do Norte, na maioria dos países europeus. Por quê? Porque ela traria a granulocitose. Só que o número percentual disso é muito pequeno. Eu nunca vi e não conheço ninguém que tenha visto um paciente com a granulocitose causado por dipirona. E detalhe, no Brasil, ela é o medicamento mais vendido, são 190 toneladas por ano, tá? E por que ela é proibida nesses países se a evidência de a granulocitose é pequena? E aí existem algumas teorias de conspiração e está relacionada ao desenvolvimento, à criação do paracetamol. Eu acho que aqui vocês podem até fazer o teste em casa. Da próxima vez que vocês tiverem febre ou dor, vocês experimentem comparar o efeito da dipirona com o efeito do paracetamol. O paracetamol ele tem um efeito bem mais débil, bem mais sutil. Dependendo da intensidade da febre, ela nem baixa completamente. O efeito analgésico também é baixinho. Então, o paracetamol foi lançado, mas não agradou ninguém por conta desse efeito bem menor do que o da dipirona. Então, como jogada de marketing pelo paracetamol está encalhado, a teoria da conspiração diz que desenterraram esse efeito adverso gravíssimo da dipirona por ser um efeito grave, no entanto, raríssimo. Alguns países ficaram com muito medo e proibiram a dipirona. Bom, mas a dipirona tem boa absorção oral, metabolização hepática e excreção renal e uma meia-vida de cerca de 4 horas, mas a gente sabe que perdura por mais tempo. Então, também se acredita que ela tenha metabólitos ativos. Já o paracetamol ou acetaminofeno foi comercializado pela primeira vez em 1955. Também tem propriedades analgésicas e não tem propriedades anti-inflamatórias. Também inibe síntese de prostaglandina, é muito utilizado e ele tem um perfil hepatotóxico importante, ele é implicado na maior quantidade de intoxicação medicamentosa associada ao álcool em países da Europa, e a gente sabe que o europeu gosta de beber e lá é o único medicamento de venda livre para dor, tá? Então eles têm muito essa relaçãozinha. Ele não é irritante para a mucosa gástrica, nem afeta a coagulação. É uma verdade e uma característica vantajosa dele em relação à dipirona. A dipirona dá muita hipersensibilidade. Eu até pergunto, aposto que aqui nessa sala de aula hoje, alguém é alérgico à dipirona, mas duvido que alguém seja alérgico a paracetamol. Eu nunca conheci ninguém alérgico a paracetamol. Já a dipirona, podem até fazer enquete. Muitas pessoas vão ser alérgicas à dipirona. Tá? Oi. O meu pai é alérgico a paracetamol, só que ele pode usar, mas em pequena quantidade. Se ele passar de 500, aí ele já começa a inchar os olhos. Então, assim, o aconselhável, não usar, porque menos de 500 miligramas de paracetamol não serve para nada. E ele é alérgico à dipirona? Sim. Na verdade, então, o teu pai, ele tem uma super hipersensibilidade. A minha irmã também tem, só que ela não é alérgica, pelo menos ainda, ao paracetamol. Ela começou com os AINES, evoluiu para alergia à dipirona e hoje ela só pode tomar ou o paracetamol, ou um opioide, ou um corticoide. Então, eles têm a hipersensibilidade cruzada. Né? Agora, a cruzada com paracetamol, ela é bem rara. Seu pai deve ser bem... Ele tem enxaqueca, o pobre é um sofredor.
Minha gente, tem que fazer tratamento profilático de enxaqueca. Eu sou alérgico a paracetamol, professora. Aí, só porque eu disse que não ia ter ninguém na sala, apareceu um monte. Então, o mecanismo de ação também é incerto. Do paracetamol ainda é mais incerto ainda. Eles voltam a defender a COX-3, mas acreditam que ele também haja numa escala muito pequenininha a COX-2, o que não lhe confere efeito anti-inflamatório. E tem, assim, umas especulações sobre ele ter ação também em alguns receptores de canabidiol e, por isso, ele ter ação analgésica, tá? Ele tem boa absorção oral, é metabolizado pelo fígado e excretado pelo rim. A meia-vida também é de 4 horas. Tem uma interação muito importante com o álcool. Vocês devem lembrar da aula de interação medicamentosa, que ele vai formar aquele NAPQI, e aquilo ali é extremamente tóxico. Quando associado com o álcool, não tem glutationa suficiente para eliminar, se acumula e pode levar à falência hepática fulminante. Quando você tem uma intoxicação severa por paracetamol, o paracetamol é um medicamento que tem que ter muito cuidado com criança, porque se ele é saboroso e a criança acha legal e tomar o vidro inteiro, isso pode ser perigoso. E se alguém resolver tentar autoextermínio com paracetamol. Felizmente, ele tem um antídoto, então você vai usar a N-acetilcisteína, que ela vai fazer um trabalho parecido com a glutationa na eliminação do paracetamol, do NAPQI, que é o metabólito tóxico. Então, a acetilcisteína é um medicamento super comum, a maioria da gente já teve em casa, já usou, já prescreveu, que é o mesmo, aquela substânciazinha do NAC, do xarope, do fluimucil. Então, é um medicamento extremamente comum e que tem ganhado muito espaço como capaz de reverter substâncias que podem ser nocivas. Além dele ser o antídoto oficial do paracetamol, existem linhas de pesquisa que mostram que o fluimucil, ele pode ser administrado, por exemplo, eu tenho um paciente renal, ele precisa fazer uma tomografia, precisa usar meio de contraste. Então, existem protocolos em que eu uso a N-acetilcisteína 24 horas antes do exame, no dia do exame, 24 horas depois, para proteger o rim da ação nociva do meio de contraste, tá? De qualquer forma, o que a gente precisa ter sempre em mente? É muito importante para que a gente consiga ter sucesso, às vezes, no tratamento do nosso paciente, a gente precisa ter capacidade de controlar a dor. Então, às vezes, a gente está muito ávido em conseguir isso numa velocidade muito grande, mas em se tratando de prescrição de analgésicos, a gente precisa sempre ter como recomendação básica, e como qualquer medicamento, ele precisa ser prescrito com razão e sempre com moderação. Todo e qualquer medicamento tem efeito adverso, tem efeito colateral, tem implicações que podem aparecer num paciente que não tinham aparecido ainda antes. Tem interferência, às vezes, que é do estilo de vida da pessoa. Então, eu sempre tenho que ter... Eu costumo brincar que, parafrasear aquela frasezinha famosa do Pequeno Príncipe, nós somos eternamente responsáveis pelo que a gente prescreve. Então, é sempre importante que a gente tenha esse lemazinho. A diferença entre o remédio e o veneno, às vezes, é a dose. Então, a gente precisa ter bastante cuidado também com isso. Novamente, as nossas referências. Em analgesia, o Katsumi está ótimo. Eu gosto muito dele nessa parte clínica. É um livro de leitura fácil, rápida, muita imagem. Eu gosto bastante dele, tá? Volto a não recomendar o Goodman. A leitura é muito cansativa. O Funks, ele tem uma vantagem, ele te traz muitos estudos e sai comparando. Ele não é um livro de farmacologia, ele é quase que um livro que interpreta artigos dentro das áreas de farmacologia. E o Penildo é um clássico